dia, meus amores. Vocês estão bem? Aqui, graças a Deus, vamos todos bem. Hoje eu convido vocês a fazer um tour aqui pelo nosso quintal. Vou mostrar um pouquinho da varanda, um pouquinho de ao entrar pelo portão, o que vocês se deparam, algumas plantas e também ideias que a gente tem para o futuro, tá bom? Mas já convido vocês a estar se inscrevendo nesse canal, tá? Compartilhe, comente, deixe seu like, gente, para estar ajudando a gente, tá bom? E espero muito que vocês gostem desse vídeo, pois eu acho que eu nunca fiz um vídeo desse, tá bom? Ó, vamos embora pro vídeo? Então vamos embora. E ao entrar pelo portão, na entrada já tem uma placa bem grande com o meu nome. E é um portão grande mesmo, ele tem 3 metros, eu acho que de largura. Eu acredito que seja mais um pouco. E temos aqui o portãozinho. E temos também, olha, um jardim aqui do lado de fora, que eu pretendo mudar o muro com o tempo, né? E ao abrir esse portão, que tá bem sujo, e abrir, e você logo se depara com uma mata muito linda lá nos fundos. E essa mata, gente, ela para mim ela significa muito, sabe? Eu sou uma das pessoas que gosta de preservação, sabe? Por isso que eu planto tanto. Gosto muito desse clima gostoso que a gente curte por aqui. A gente se depara com essa cerquinha com rosas, né? E ela é branquinha, é do jeito que eu gosto. E aqui tem um portal bem grande com 2 torres, que eu amo essas torres. Foi feita pelo meu pedreiro Rodinei. Muito agradecida eu sou, porque ele, quando eu pedi para ele poder fazer, ele falou que conseguiria sim fazer, e ele realmente deu conta e fez exatamente o que eu gostaria de ter aqui no quintal. Essas torres, porque eu não sei, mas eu gosto demais de torres assim. Eu cheguei a colocar plantas uma vez em cima delas, mas não deu certo porque estava muito pesado e ficava muito difícil de molhar. Então aí eu preferi deixar assim, porque livre assim ela já é bem bonita. E aqui a gente se depara com outra cerca, né? A continuação da cerca, o espaço, e com rosas também, lindas, maravilhosas. Olha só. Rosas bem grandes, né? Elas estão aqui lotadas de botões. Essa rosa, ela não para de dar flor. Ela dá flor o tempo todo. É o ano inteiro com flores. Temos também colmeia azul pela cerca. E olha, que rosa linda. Aqui eu deixo essas cadeiras, porque às vezes a gente quer sentar aqui para pegar o solzinho da manhã. E aí a gente traz só as almofadas, que eu não costumo deixar porque está chovendo. Mas quando não está chovendo, eu até deixo, né? Eu reservo as almofadas já para poder ficar mesmo no tempo. E aí fica tudo bem. Aqui nesse espaço, eu resolvi deixar esse espaço com essas cerquinhas, porque futuramente eu quero que aquelas plantas ali, que são palmeiras azuis, né, que elas cresçam e fiquem um ambiente bem bonito. De início eu queria plantar coqueiro. E aí eu retirei os coqueiros e coloquei aqui do lado de fora. Mas os coqueiros também ficariam bem bonitos se eu tivesse deixado. Esse pneu ele tá assim porque eu estou retirando ele daqui, desse canto, e vou colocar ele em outro lugar. Mas aí vocês vão estar vendo nos vídeos aí futuros, tá bom? E ali no canto do muro, ó, tá dando pra ver que tá verdinho. Eu plantei pingos de ouro, de fora a fora. Essa grama tá um pouco grande porque meu marido pretende cortar, eu acho que hoje, porque ontem esteve o dia inteiro molhado, né? Porque tinha chovido no dia anterior, e aí ficou desse jeito. E aqui no sítio nós temos vários cantinhos. E um dos cantinhos é esse aqui. São manilhas que eu peguei para utilizar e fiz o tampão com concreto e armação de janela e revesti com pisos quebrados. E aí são cantinhos que às vezes a gente senta aqui, a gente fica observando a natureza. É uma coisa muito gostosa de estar vivendo.
Aqui também eu coloquei um caixote, ó, do lado, que tem várias rosinhas. Tá sempre com rosinhas, sempre dando aqui uma rosinha para enfeitar. Aqui também eu tenho várias íris da praia, olha, que estão floridas. Que linda, olha só essa flor. E tá de fora a fora, a íris que a Elaine me deu. Todas as plantas que eu ganho, eu costumo colocar no sítio, até mesmo para poder me lembrar das pessoas, sabe? É como se a pessoa estivesse fazendo parte aqui do nosso sítio. Esse cróton é muito lindo, foi meu irmão que me deu. E eu coloquei aqui no espaço de festa. Eu gosto bastante de ter as coisas que eu ganho perto dos meus olhos, para poder olhar todos os dias. E lá da varanda eu observo esse cróton todos os dias, que ele está se destacando aqui. E aqui em cada pilastra eu coloquei rabo de macaco, os vasos de rabo de macaco. Ainda não estão todos iguais, mas futuramente eu vou colocar todos iguais. E eles estão bem cheios de mato, já precisando ser limpos, né? Mas não dá para fazer tudo de uma vez. Então a gente vai fazendo aos poucos, porque agora eu já estou com outro projeto, arrumando algumas plantas em outros lugares, né? Então aí sempre fica alguma coisa para trás, né? Que a gente depois tem que estar fazendo. Como esse espaço aqui que eu estava limpando, e aí eu tive que tirar todo o plástico que estava aqui, tive que tirar o mato, o excesso de mato. E hoje, quando meu marido cortar, ele vai cortar esses matinhos que estão em volta do sagu, para poder gramar em volta do sagu. Eu vou deixar tudo gramado ali mesmo, que é mais fácil de cuidar, né? Porque ter mais jardim para poder limpar, entendeu? E aí fica mais fácil para mim. E em volta da cerquinha todinha, eu coloquei plantas. Não coloquei mais no meio, coloquei nos cantos, porque eu acho que toma muito espaço das coisas. E como a gente está com esse projeto de estar fazendo festa, utilizando esse espaço aqui para estar fazendo alguns eventos e tal, da nossa família mesmo, e futuramente, de repente, se a gente resolver, alugar também. E aqui é o meu xodó, é a minha varanda da minha kitnet, que para mim é o meu recanto, sabe? Eu gosto de chegar, eu chego aqui e eu me sinto muito bem, sempre foi assim. E por ser pequenininho, me faz muita felicidade também, né? E aqui eu coloquei esse bougainville por cima, que deu um frescor aqui embaixo, ajudou bastante o calor, né? Embora nós estejamos no inverno, né? Mas no calor também está sendo bem melhor aqui. E aí, gente, nós colocamos aqui esse arranjo aqui de cacto numa manilha que ficava pelo quintal, então eu queria aproveitar para poder fazer alguma coisa, para não ficar tudo espalhado, mais entulhos, mais coisas no canto. E aí eu coloquei aqui. E aí ficou um cacto bem grandão, ele já está bem grande, ele está se desenvolvendo bastante. No pé dele eu coloquei suculentas, que estão também muito bonitas. E ao entrar aqui, a gente já se depara com esse armário, que desde quando eu cheguei aqui, para estar aqui nesse lugar, eu garimpei ele. Ele estava no Desapego, que é muito conhecido aqui na minha região, esse aplicativo, né? E aí eu garimpei esse armário, e que agora está também no canal, né? Eu coloquei aí no canal, e aqui eu pintei ele de branco e deixei ele com um ar meio envelhecido assim, que eu gosto bastante desse efeito. Aqui eu coloquei as plantas que vivia num pergolado, que eu chamo de degolado, que era muito feio, que eu acabei desmontando ele, né? E aí eu resgatei as plantas todas para cá, para a varanda, depois de plantar um bougainville que depois eu vou mostrar para vocês. E aqui tudo garimpo, né? Praticamente tudo. Eu aproveito garrafas, né, coisas que eu ganho, né? Esse joguinho aqui, que eu até coloquei essa rosinha, que agora já tá sequinha, aí eu retiro. Eu ganhei da Nancy, ela me deu com essa garrafa aqui, que é pra mim poder colocar aqui um licor, eu ainda não fiz, mas eu vou estar fazendo. Aqui também eu tenho um quadro, que eu gosto demais desse quadro, que é um garimpo também. Ele é tecido, né? E é bem bonito. E aqui eu aproveito essa planta maravilhosa, né? E eu pego e coloco em vários lugares da nossa casa, porque eu acho que fica muito bonito. Ela tanto é uma trepadeira, a jiboia, né? Ela é uma trepadeira, e aí eu tenho de vários. Aqui eu tenho também essa planta, é uma estera, Andasone, e ela é bem bonita. E aqui eu tenho esse armário, eu também coloco aqui na entrada, né? Porque às vezes a gente entra, a gente coloca alguma coisa ali, chave, essas coisas, a gente deixa por aqui. E aí eu tenho esse separador que eu deixo ali para colocar sapato, alguma coisa que a gente ainda não tem lugar para colocar, e a gente deixa por ali. Aí eu coloco plantas, e eu tenho essa jiboia neon muito bonita aqui na entrada da minha porta.
E aí fica bem bonito. Aqui eu utilizo esse espaço também para colocar poltronas e tudo, pra gente poder estar aproveitando. Meu marido hoje tá cortando o restante da grama, já começou, e aí vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, mas espero que não incomode. Aí aqui, ó, a gente usa a poltrona, uma lá dentro de casa, pra gente poder estar assistindo, né, TV, e aí a gente coloca essas duas poltronas aqui, né. E aqui na frente, ó, se você olhar daqui pra lá, você tem toda essa visão aqui da cerquinha e da beleza que é. Observar os passarinhos que comem lá no comedouro, as rosas, olha. Eu gosto bastante dessa vista. E também o pôr do sol à tarde. Aqui eu utilizo tudo, eu não jogo nada, só se não emprestar realmente. Mas esse toco aqui que eu peguei e tinha cortado uma goiabeira, né, que tava perto do muro quando fez o muro. Aí eu deixei ela bastante tempo na chuva e sol e ela ficou bem bonita. E agora eu utilizo ela como suporte para colocar minhas orquídeas. Olha. Coloquei ela dentro desse vaso bonito de barro. E aqui eu coloquei também cigônia variegata para poder subir. E acredito que vai ficar um arranjo bem bonito no futuro. O meu telefone não é uma resolução muito boa, por isso que vocês de repente não estão vendo muito bem. Mas dá para ter uma ideia. E aqui eu tenho dois ambientes do lado de fora. Aqui eu tenho também essa outra cozinha que eu pedi para fazer, porque lá dentro eu não faço fritura. Aí aqui do lado de fora eu tenho tudo que uma cozinha precisa, que é uma geladeira e um fogão. E a mesa aqui que a gente faz de refeição. E também colocamos esse banco aqui, que também é garimpo. Tudo aqui é garimpo, na verdade, né? Tudo é garimpo. E a gente fica com uma vista bem bonita sentando aqui. Vou sentar para mostrar para vocês. Olha lá no fundo dá para ver meu marido lá cortando grama. E aquelas duas cadeirinhas ficam ali porque fica a Luna e a gata deitada. Vou mostrar pra vocês. Elas não gostam de deitar no chão, elas deitam na cadeira. Aí a gente coloca ali de manhã para elas poderem estar. Ou um paninho no chão quando tá muito sol. Olha lá. Tá lá a gata. Aqui eu tenho esse armário bruto, ó, que meu irmão me deu, né? Ele é um armário bem bruto. Ali tá os dois baldes ali, que eu não tenho onde colocar outro lugar, e eu coloco ali, né? Aí tem a pia, que fica ali. Aqui a ração dos passarinhos, que a gente coloca ali para bicho nenhum posar e não estragar. Temos aqui um fogão e uma geladeira, que também são garimpo. E por cima, nós colocamos tudo planta. Aproveitei essa prateleira, que também é um garimpo, de uma amiga minha lá de Terê, e ela me ofereceu essa tábua, essa madeira, porque ela era muito boa, então ela disse que seria realmente utilizada, bem utilizada aqui no sítio. Eu realmente comprei dela por um preço muito bom e coloquei por aqui, e gostei demais. Esse potinho fica aqui em cima, porque a gata sobe aqui na mesa, por isso que a cadeira tem que ficar assim, ó, para ela subir e comer aqui, porque senão a Luninha come a comida dela. Então todos os dias a gente tem que colocar a comidinha dela por aqui. E aqui do lado eu coloquei bastante entulho, que o seu Francisco me deu, que é o porteiro lá do prédio, né? E aí o que acontece? Ele me doou essas plantas, que era da dona Ana, e por aqui elas estão dando um espetáculo, estão fazendo toda a diferença. Do lado de fora vocês podem observar que os antulhos estão bem bonitão. Olha só, a visão daqui pra lá. Eu acho até que vai ser a capa do vídeo. E ali, para poder fazer uma parede, eu coloquei esse armário que meu irmão tinha me dado. Eu coloco plantas e outras coisas por cima. Do lado de fora, continuando, eu tenho uma pitanga aqui na frente, porque eu gosto muito de pitanga e acho uma árvore muito bonita. Então eu escolhi plantar ela aqui na frente. Ela é rodeada com forração de érica, que ainda não está completamente pegada, porque eu retirei de outro lugar e coloquei aqui. E aqui também, né, nós temos a fogueira de chão, que foi eu que fiz. Eu achei esses tijolinhos no lixo, numa caçamba lá perto do Colégio das Meninas, e catei. E aí eu estive utilizando ela para fazer essa fogueira de chão, utilizando esses tijolinhos. E em volta eu plantei grama, que está recentemente cortada, por isso que elas estão tão baixinhas. Eu também acabei utilizando o restante dos tijolinhos que sobrou para poder estar fazendo calçadas em volta da varanda, que é para a gente poder não estar pisando na terra. E aí eu coloquei tijolinhos e fiz assim, aproveitando o restante dos tijolinhos. Aqui eu tenho um bougainville, porque eu estava falando para vocês que depois que eu plantei esse bougainville, refrescou bastante, tanto o outro da frente quanto o daqui. Ele refrescou bastante essa varanda, ela ficou muito mais fresquinha. Então aí as plantas estão suportando estar aqui na varanda por conta disso.
Ele fechou toda aquela parede ali, porque batia um sol e eu não podia nem ficar ali na pia, porque fazia muito calor. Mas agora está bem fresquinho. E ainda tenho aqui uma dama da noite, que está bem redondinha. Temos pés de pimenta, tudo na porta. Ó. Aqui também tem, no vídeo, eu fazendo conservas de pimentas. E aqui nesse cantinho é bem agradável. A bougainvillea, ela já está no final dela, da floração. Algumas ainda estão se abrindo aqui, mas já estamos aí no final delas, né? Infelizmente, porque é uma planta que eu gosto demais. E aqui eu estou com outros projetos, fazendo, né? Outros projetos aí. Peguei esse tronco, né? Fiz essa plantação de suculenta e retirei as dracenas daqui, que ainda está nascendo grama, para poder plantar no muro, na beirada do muro. Tirei daqui por conta do pôr do sol, porque essa árvore ela vai crescer, né? E ela não é tão cheia de galho. Ela é uma planta que a gente não perde a qualidade do pôr do sol daqui, né? Fica assim. Observando daqui, vocês vão ver o lago. Logo quando desce aqui o portão, a gente vai de frente ao lago e ali tem bastante carpa, bastante peixe ali. Carpa não, gente, tilápia. Na verdade, carpa não, carpa eu quero colocar em outro lago que eu quero fazer. E rodeado de plantas. Aqui é a entrada de uma outra kitnet que temos aqui. A Eduardo utiliza quando a gente está por aqui. Enquanto a gente está por aqui, na verdade, porque estamos passando um tempinho aqui. Não sabemos até quando, mas estamos por aqui. Estamos gostando bastante. Aqui fica uma vista bem bonita, né? Utilizando, olhando de lá de cima, quando a gente desce, essa descida aqui é muito legal. E aqui nós temos bastante tilápia, que a gente já consome bastante, porque as tilápias estão bem grandes, né? E aqui também temos, em cima desses troncos que eu pedi para o meu filho colocar, nós colocamos juntos. E a gente passa a tela quando vai ter algum evento aqui por conta das crianças, porque esse lago é bem fundo. E futuramente, vamos falar agora do futuro, nós pretendemos fazer uma contenção em volta dele se a gente for permanecer mesmo com esse lago, tá? Eu não quero acabar com o meu lago, porque sempre foi um sonho meu ter um lago assim, com peixes, que a gente pudesse pescar aqui, estar consumindo e na nossa casa. Mas vamos ver se a gente consegue aí estar colocando tijolinho à vista, alguma coisa assim em volta dele para a gente ficar mais tranquilo. E temos bastante rabo de macaco em volta dele, casinhas de passarinho, né? A gente está sempre colocando as plantinhas em volta para poder ficar charmoso, ficar bonitinho. Utilizamos também carrinhos velhos que às vezes a gente não quer mais, não utiliza mais. Então a gente coloca plantas. Esse daqui é recentemente plantado. Esse daqui já tem uns 2 meses que eu plantei. Temos vários coqueiros pelo quintal. E temos esse caminho charmoso que está em vários vídeos aí do começo. Com as meninas ainda, com as minhas netas, para quem não sabe, né? Minhas netas gravavam aqui vídeos comigo. E aí elas foram morar com a mamãe, né? E eu estou muito feliz por isso. E agora eu fico gravando aqui os vídeos sempre para vocês, mas lembrando muito delas que gostavam demais de aparecer nas câmeras, principalmente a Helena. Aqui nós temos um espaço bem grande, que é um campo, só que temos 2 eucaliptos que eu não sei se vai permanecer futuramente. Mas temos um campinho e aqui temos um espaço
grande também do lado que a gente está esvaziando, tirando plantas para um projeto futuro, né? Mas temos ainda um galinheiro ali que a gente também, com o tempo, a gente vai remover ele de lugar. E o sol tá saindo e tá ficando uma graça. Por esse caminho aqui, eu pedi pro meu pedreiro Rodinei fazer, porque aqui fazia um pouquinho de lama, e aí ele fez esse caminho e eu adoro o caminho. E em volta dele eu plantei colhéus e agora, recentemente, eu plantei érica, para ficar mais bonitinho, eu acho, porque o colhéus, ele com o tempo, ele não fica bonito, ele fica feio, fica pescoçudo, dependendo se a gente não ficar podando, tá bom? E aqui eu tenho essa planta aqui, ó, que está nesse pneu, eu até utilizei, tirei um pouco daqui da frente para poder estar renovando ele, esse pneu. Eu acredito que eu vou permanecer com as mesmas plantas, eu ainda não sei, aqui, mas eu estou usando elas para colocar de forração. E aqui eu já fiz horta, já tirei geló, berinjela, tudo daqui. E a vista aqui no sítio é muito bonita. Eu sou muito babona, gente. Eu gosto demais de tudo que eu faço, graças a Deus. Eu gosto bastante de cuidar de quintal, de cuidar de planta. É uma atividade que eu gosto muito de estar fazendo. Além de que é uma terapia para mim. E eu gosto demais disso aqui. Ela me distrai e muitas vezes eu esqueço de outras coisas na minha vida por conta de cuidar desse espaço. E aqui por outra parte, que a gente está aqui no espaço de festa, descendo essa rampinha aqui, que eu pretendo fazer algumas coisas nela, para poder ficar bem mais bonita, né? Para quem não sabe, eu comecei esse espaço do zero. Aqui não havia nada a não ser muito mato. E aí a gente planta, monta um cantinho aqui, um cantinho ali, vamos plantando as plantas que a gente vai ganhando, outras que a gente vai comprando, e vamos montando esses cantinhos maravilhosos, né? Aqui eu coloquei um contorno de pedra e plantei todas as moreias que eu tinha e plantei aqui. E aqui entrando nesse portal, que já ficou bem bonito aí, para quem é novo no canal, não viu, vai lá no início, que vocês com certeza vão ver esse cantinho aqui bem florido. E essa planta é uma planta particular da minha neta, da Helena, que ela gosta demais de azul. E aí eu estive fazendo esse portal aqui com as duas, a Helena e a Maria, para poder a gente entrar aqui nesse espaço. Esse espaço, gente, é muito simples, mas em particular eu tenho um carinho muito grande por esse cantinho, porque no início a gente teve que colocar bastante aterro aqui, porque era bem brejo, e tivemos também que estar espalhando, e só tinha barro, e era barro vermelho, vocês imaginam a bagunça que era. E aí eu tive montando esse cantinho aqui, ele é rodeado por guambé, helicônia das duas espécies, ó. E aqui também é meu viveiro. Aqui eu planto algumas mudas e deixo elas ficarem bonitas para depois estar utilizando para mostrar para vocês. E recentemente fiz esse jardim, que já está ficando a coisa mais linda, tá? Em particular também, eu gosto muito desse canto, porque é o canto que eu guardo mais memórias com meus netos e meus filhos. Porque o cantinho que eles correm quando eles chegam é esse cantinho aqui. E por um tempo eu mantive aqui com bastante areia, que agora já não tem mais, porque eu fui pegando para poder fazer as pequenas obras que eu fiz no quintal. E aí eu utilizei a areia daqui. Mas, em particular, esse cantinho para mim é um dos cantinhos que mais guardo memória. Porque é o cantinho que tem bastante árvores, ele é rodeado por árvores. E eu coloquei bastante helicônia, bastante planta para poder trazer esse arzinho mais fresco, mais aconchegante para as crianças poderem estar. Aqui eu tenho uma avenca linda, ó. Olha esse avencão, que coisa mais linda que está. Aqui as plantas renovam, elas revigoram, sabe, gente? E esse é o guambé que eu plantei aqui bem pequenininho, que agora ele tá gigante. Tá com umas folhas enormes.
aqui tem algumas mesas, né, que eu preparei, e um dos cantinhos que eu preferi colocar é uma mesa aqui também, porque é o lugar que a gente gosta de sentar, gosta de meditar, gosta de estar aí descansando, relaxando, né, e curtindo o barulho dos pássaros. E ele é rodeado de helicônia, gente. Helicônias e samambaia que eu coloquei de forração. E ficou bem bonito, bem agradável. Aqueles baldes ali são plantas que eu vou plantando e vou deixando aqui no cantinho para elas poderem pegar. Quando elas pegarem, aí eu vou estar fazendo outro projeto para vocês. Indo aqui nessa outra entrada que eu deixei aqui para os fundos, vocês vão se deparar aqui com um muro, ó, cheio de plantas. Tudo plantas que eu ganho, plantas que ao longo do tempo eu fui ganhando e fui plantando por aqui. E a visão daqui é uma visão bem bonita, ó. Para quem gosta de matinha, aqui é perfeito. Gosto demais. E a visão da entradinha é assim. E ali, nesse mesmo corredor, desse muro cheio de plantas, vocês podem avistar a horta, a nova horta que eu estou fazendo ali. E as mudinhas já estão grandinhas, já estão bonitas. E brevemente vamos ter bastante verdura por aqui. E essa justiça, gente, está muito linda. Eu peguei ela no meio do mato, uma muda, galho, e ela está simplesmente um espetáculo de lindeza. E a vista daqui para nossa kitnet é assim, ó. E subindo aqui nesse muro cheio de plantas, tem bastante planta, gente. Inclusive tem uma bougainville linda, olha essa cor. Meu irmão que me deu. E eu tenho muito carinho por essa planta que ele me deu, né? E tudo que as pessoas me dão eu tenho muito carinho, sabe? Tem um valor muito grande, sentimental para mim. E eu vou estar fazendo muda dela para poder estar colocando em vasos grandes que eu quero preparar para poder estar colocando ali naquele espaço de festa. Esse espaço de festa, a gente tem bastante projeto para ele. Ainda não deu para poder concluir, mas com certeza Deus vai abençoar e vai dar para a gente poder estar fazendo os projetos que a gente quer aqui nesse espaço, né? Porque nós já estamos com grande progresso, que é a grama que já está fazendo a forração dela, e aqui vai ter um grande pergolado e com certeza vai ficar um espetáculo, porque o espaço é mais de 15 metros, não, com certeza mais de 15 metros, né, gente? São 19 metros, eu acho, até lá o final da grade, fora para lá, né, gente? Então, assim, não, são 15 metros de largura, gente, estou mentindo. 15 metros de largura por 29. Olha o tamanho que é. Ele é bem grande. E aqui, para cerimônia, para algumas coisas assim que a gente futuramente vai disponibilizar para poder estar alugando, vai ser isso tudo aqui com pedras, bem preparado e tal. Estamos fazendo o projeto para tudo isso aqui. E cada cantinho é especial para gente, pois tem determinado horário do dia que ali fica muito sol, e aí ali os bougainville já faz o mesmo trabalho de uma árvore. Ele quebra o sol e aí o que acontece? Aí fica bem fresquinho e a gente consegue aproveitar cada cantinho
daqui de casa.